Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também Vitalícia Levíssima Água de Marília e Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito bacana, muito interessante, muito importante na verdade. Bacana não é, né? Bom era não falar, não precisar falar, mas é um assunto muito sério, que é o suicídio. E a gente vai abordar hoje, e mais do que abordar a questão do suicídio, a gente vai abordar um pouco das iniciativas que têm acontecido, né, na nossa cidade e como tem sido a participação da nossa comunidade, da nossa sociedade, né, nessa questão, que é uma realidade extremamente preocupante hoje na nossa cidade. Eu tenho a honra de receber aqui a doutora Paula Petersen de Carvalho, que é médica psiquiatra lá do Hospital Espírita de Marília e está aqui com a gente. Eu convidei a doutora Paula porque soube aí das novidades do Hospital Espírita, que tem assim um trabalho fantástico, sempre teve um trabalho nessa área da psiquiatria e agora com grandes novidades que a gente vai ter o privilégio de conhecer aqui. Mas no último final de semana teve início, né, um projeto assim fantástico, falando sobre o suicídio como uma ideia inconcebível. Doutora Paula, muito obrigado pela tua presença aqui, é uma honra te receber no programa Conexão. Boa noite. Boa noite, Marcos. Doutor, queria que você falasse para a gente um pouco deste evento, né, que aconteceu no final de semana, mas antes disso, até para a gente entender um pouco, né, o porquê desse tema. Então, devido ao aumento dramático nos últimos meses, né, acho que até do último ano, de suicídios, principalmente na faixa etária infanto-juvenil, né? Muitos adolescentes têm postado, colocado isso em rede e alguns chegam a tentar e outros, infelizmente, conseguem realizar, né, o suicídio. E diante dessa epidemia, nós estamos assim muito preocupados em querer conversar sobre isso com a sociedade, tentando sensibilizar todo o amparo que esse jovem possa ter, como os professores, os colaboradores educacionais, mesmo os profissionais da área de saúde, para que fiquem mais sensíveis e possam notar o que é que está acontecendo com esses jovens, que sinais eles apontam na direção desse sofrimento, para que eles possam ser, de fato, acolhidos e que possa ser dado a eles uma oportunidade de tratamento, visto que geralmente essas tentativas de suicídio, elas estão ligadas a um transtorno, a uma comorbidade que a gente fala, outros transtornos ligados e que com certeza, se isso for tratado, a chance do suicídio é bem menor. Doutora, exatamente, sabe, é legal a gente falar sobre isso, é muito importante porque devem ter alguns sinais, alguns sintomas, não sei como é que a gente pode definir isso, para que um familiar, um amigo, alguém próximo perceba, detecte. Existe uma característica, um perfil assim do suicida? Principalmente nessa faixa etária de adolescente e juventude? O que acontece é que diante da fase mais impulsiva, da intolerância, acho que as frustrações todos somos intolerantes, mas existem fases da vida onde essa intolerância é muito maior, né? Mas toda a questão hormonal que ela predispõe esse jovem que ele vai assim demonstrando uma irritabilidade maior quando ele é confrontado, mas junto com isso vem um acesso a substâncias ilícitas que estão cada vez mais assim presentes nos eventos sociais que os jovens frequentam,
Nós estamos enfrentando também, tem uma pressão social muito intensa para que esse jovem ele decida e ele mostre resultados cada vez maiores. E diante de toda essa problemática atrelada à vida dos pais, que têm que geralmente trabalhar muito para poder prover toda a necessidade material dos jovens que vão aumentando com o tempo, faz com que, às vezes, a gente não possa perceber, né? Você veja, existem situações onde é muito corriqueiro, isso com jovens que não têm um transtorno, né? No período de férias, a alteração do ritmo circadiano que a gente fala, isso de dormir de dia e ficar jogando durante a noite, são questões que às vezes ampliam muito a dificuldade de contato com esse jovem. Porque aparentemente está tudo bem, ele está se interrelacionando com os amigos, mas a gente não sabe muito bem tudo o que está acontecendo, né? Tem toda a vulnerabilidade afetiva e às vezes aparecem, né, explosões de raiva e infelizmente muitas vezes num momento desse onde ele tem um movimento que às vezes nem foi premeditado, ele vai e faz alguma coisa, até porque ele tem uma ilusão no fundo de que seria reversível e muitas vezes não é, e aí não tem o que fazer, né, diante disso. Até pela questão da imaturidade mesmo, né, doutora? Isso. Quando ele pensa que é reversível e não é, né? A gente costuma dizer que, assim, às vezes é um chamado de atenção, né? E diante desse chamado, ele precisa de atenção. Mas a delicadeza é como dar essa atenção sem se tornar vulnerável ao comando dele, porque esse jovem não pode ser quem comanda. Pode inverter os papéis, né? Não, ele precisa ter segurança. Então, a gente fica, muitas vezes, brigando com o adolescente, com a criança, sai do celular, mas aí o que é que a gente propõe em contrapartida? Qual é o contato que nós estamos tendo? Às vezes o pai tira o celular, mas fica ele no celular. Isso. Né? E o jovem vai cobrar isso, né? Isso. O que é que nós estamos fazendo juntos, né? O que é que a gente está sabendo da vida social dos filhos da gente? Porque estamos todos muito cansados e muitas vezes isso faz com que, antigamente, as pessoas elas procuravam lazer mais juntas, né? Hoje acaba não tendo um lazer compartilhado e às vezes nem uma refeição compartilhada, que dirá lazer. É verdade. Né? E as crianças ficam aí à deriva, né? Precisando dar conta de uma gama de responsabilidades e muitas vezes elas não têm alguém que supervisione tudo isso, né? E isso faz com que eles busquem auxílio entre eles mesmos e isso não ajuda, porque precisa de uma diretriz. Nós tivemos há um tempo atrás aquela questão do jogo, Baleia Azul, muito se falou, que foi responsável por alguns jovens terem praticado suicídio, tentativas, mutilação, enfim. Isso hoje parece que acalmou ou ainda existe, doutor? Você está por dentro disso? Qual que é a realidade, assim, com relação à influência desse tipo de jogo e essa questão do jovem está muito ligado na questão de internet, influenciar efetivamente numa prática como essa? Eu acho que existem jogos assim e existem jogos muito semelhantes todos os dias, né? Antigamente a gente tinha um bloqueio de canais de televisão. Sim. Hoje isso não é nada, né? É uma gota no oceano. Como é que você bloqueia um celular? Como é que você bloqueia o acesso à internet, né? Eu entendo que quando a gente consegue entender o que né, de que vazio vem essa demanda, porque eu entendo que isso não é que esses jogos não têm força, mas eles têm uma força reduzida quando eu consigo entender o que tipo de preocupação, que tipo de pesquisa está passando pela cabeça desse adolescente. Então, quando eu abro, né, porque muitas vezes esse adolescente ele precisa
ser ouvido. Então, quando nós ouvimos o que é que ele está pensando, e mesmo a criança, nós vamos conseguindo entender o que é que ele está acessando, e aí não adianta a gente não dar espaço para que ele não fale, a gente precisa dar espaço para que ele diga o que ele pensou do que chegou até ele. Seja junto aos pares, aos amigos, as experiências que eles têm em festas, é o que eu oriento para os pais, né, de adolescentes, o que é que... se eles sabem, né, o que é que os filhos fizeram, o que é que os filhos pensaram, porque dessa forma que você consegue um contato mais íntimo. E aí, quando eu me coloco numa distância grande, porque eu me sinto impotente de chegar perto desse adolescente, eu acabo deixando com que ele vá tentando resolver os problemas e ele não tem maturidade. E aí pode ter uma influência desses jogos, né? Quando você tem um vazio, né? Quer dizer, não é o jogo propriamente o grande vilão, né? Tem um pano de fundo. Para minha surpresa, né, muitas vezes a gente vê que assim, eles estão buscando uma ajuda, eles estão buscando emoções, na sensorialidade que a gente fala, eles querem emoções. E muitas vezes, assim, um momento em que um adulto, um pai, uma mãe ou alguém está com eles, tendo alguma experiência junto, que os convida para algo, eles acabam tendo essa experiência sensorial. Doutora, deixa eu interromper nesse ponto rapidinho para o intervalo e eu volto na sequência com o programa Conexão. Não sai daí não, a gente está falando aqui sobre suicídio, uma ideia inconcebível com a doutora Paula Petersen de Carvalho, que é médica psiquiatra. A gente volta na sequência em nome de Unimed, conosco também Oral Sim e, claro, a vitalícia levíssima Água de Marília. Até já.